Começar falando então sobre o título, né? Até para a gente ter certeza se a gente está falando da mesma coisa. Superando apegos, expectativas e sofrimento. Era mais ou menos isso, né? E esse superando, eu vou explicar um pouco, vou começar explicando assim. Parte da superação, e é o tema de hoje, vai ser a gente compreender um pouco isso tudo que acontece. Isso já vai ser parte da compreensão, da superação. A superação vai ser a parte da compreensão de como que a gente gera expectativas, gera apegos e acaba sofrendo, mesmo que a gente não queira. Aliás, a gente vai ter que olhar impulsos que a gente tem, usualmente, que já estão dentro de uma paisagem, já estão dentro de hábitos usuais nossos. E que vai acabar gerando sofrimento. A gente quer buscar felicidade, mas como tem apego, apego a quê? A que as coisas aconteçam do jeito que a gente gostaria que acontecesse. Como a gente tem apego que as coisas aconteçam do jeito que a gente gostaria, quando elas não acontecem, a gente sofre. Mesmo buscando a felicidade, mesmo a gente aspirando a felicidade. Então é como se a gente estivesse utilizando uma forma de olhar para o mundo equivocada. Uma forma de olhar para o mundo que vai esbarrar nesses atributos de expectativa, apego e sofrimento. Se a gente tivesse livre frente às coisas, sem expectativa, elas acontecem, surgem e cessam e a gente segue em paz. Isso o Lama vai chamar que a gente está utilizando um software. A gente está utilizando uma forma de olhar para o mundo que acaba nos levando a encontrar naturalmente isso. Então, a compreensão disso já vai nos dar uma certa liberdade frente àquilo que a gente está olhando, fazendo, experienciando. Mas normalmente a gente não tem essa liberdade de olhar. A gente não tem a liberdade de entender que aquilo está surgindo. Normalmente, frente àquelas coisas, os impulsos brotam, aí surge algo muito fixo, algo como uma bolha, que é o termo que a gente usa, né? Aquilo está completo dentro dela mesma. E a gente já respondendo aos impulsos que surgiram. Então tem uma forma de olhar mais livre e tem uma forma de olhar responsiva. Essa responsividade ela já vem dentro de avidya, que é um estreitamento dessa nossa liberdade. Esse estreitamento já tem dentro essa noção de que aquilo que eu gostaria que acontecesse deveria acontecer. A gente vai fazer contato com os objetos, a gente vai encontrar os seres. Dentro desse encontro, a mente já não está mais livre. A gente está encontrando para responder algo sutil que é o gosto, não gosto, quero, não quero. A gente encontra já
querendo saber o resultado interno daquele encontro, se é gosto ou não gosto. Se a gente gosta, a gente quer. Se a gente não gosta, a gente não quer. Se a gente gosta, já surge um certo apego, a gente quer que aquilo se sustente. Se aquilo não se sustenta, sofrimento. Estou indo muito rápido. Pessoal do fundo, pessoal mais novo, quer fazer alguma intervenção, assim, algum comentário? Sigo? A gente tem esse hábito. Esse é um super hábito. Essa é a característica dos seres humanos. Dos seres em geral. Os animais também funcionam assim. Através desse binômio, que é gosto ou não gosto, quero ou não quero. Aí aquilo fica matemático. Se a gente gosta, quer que se sustente. O que se sustenta? Por um tempo as coisas se sustentam, daqui a pouco não se sustentam. E assim é para muita coisa. Então tem notícias um pouco tristes hoje, né? Porque é assim. Aí a gente pensa, bom, o calor. Aí eu não gosto muito calor. Aí também não gosto muito do frio. Aí a gente já tá, gosta ou não gosta, quer ou não quer. Aí o dia aparece de um certo jeito, a gente já não... Já oscilou. Já respondeu automaticamente aquela pergunta do gosto ou não gosto, quero ou não quero. Mesmo sem fazer a pergunta. A gente olha para as pessoas e às vezes a gente vai tendo essa coisa também. A gente olha e diz, eu gostei, não gostei, gostei, não gostei. Tem uma outra forma. É uma forma de estar livre, encontrando o outro, sem essa expectativa do gosto ou não gosto. Normalmente o gosto ou não gosto, ele está intimamente ligado à questão de a gente estar querendo coisas para nós. O gosto ou não gosto, eu estou querendo coisas para nós, para mim. Eu não estou pensando o que eu posso oferecer para o outro, por exemplo. Eu não estou. Eu olho para a cara de alguém e digo, isso está muito sério, não gostei. A pergunta não é assim, por que eu não dou um sorriso? Por que eu não ofereço alguma coisa? Eu gosto ou não gosto, quero ou não quero. Então a gente tem essa liberdade que se estreita. Esse gosto ou não gosto já é um apego sutil dentro de nós. A gente poderia dar um nome que às vezes o Lama usa, né? Que é os mudras, né? São apegos sutis. Normalmente a gente encontra também os objetos para acalmar essa energia interna também. A gente pensa, está quente hoje. Aí, só em às vezes fazer isso, está quente hoje, já surge uma listinha de opções, né? Um sorvete, um refri, um choppzinho. Só a gente está quente hoje. Inconscientemente ou conscientemente a listinha já começa a surgir assim. A gente pode sorrir para isso e simplesmente seguir estável. Mas como a nossa energia já se moveu antes, a gente normalmente sai atrás de alguma das opções para acalmar aquele movimento interno que a gente teve. Isso é assim quando a gente está conversando com as pessoas. A gente está conversando, uma conversa começou a ficar um pouco difícil. Aí também, a pessoa disse uma palavra que a gente não gostou muito. E nossa energia já move. Às vezes já vem uma resposta automática. Que normalmente a gente se arrepende um pouco depois, né? Não precisava ter dito aquilo. Então a gente vai entender também que a gente pode simplesmente assistir isso. A gente assiste, aquilo surge e cessa. A gente segue em paz. Esse é um ponto.
Esse vai ser o tema de amanhã. O tema de amanhã e de sábado. Então, o tema de amanhã é o silêncio como um caminho de transformação. É isso? Então, com o tempo, a gente vai entender que a gente pode encontrar as coisas se a gente está em paz e se a gente está querendo oferecer coisas e não querer reter, querer ser nutrido pelas coisas externas. Se a gente está querendo oferecer e a gente está em paz, a gente consegue assistir as coisas que surgem coemergentes, não são externas, são coemergentes. Às vezes a linguagem parece que a gente está falando de coisas externas, mas não, a gente está falando de coisas coemergentes. Esse é o tema de sábado. Ou seja, as coisas não estão separadas. Quando a gente fala o calor e eu estou passando mal, não é todo mundo que está passando mal. Então é uma coisa que está surgindo coemergente comigo. Não é o externo. O problema não é do externo. Normalmente a gente acredita nisso. A gente gera, a vida é gerar também essa separatividade. A gente acredita que as coisas estão separadas e que eu estou assistindo algo na minha frente. E que eu não estou participando desse encontro, dessa bolha. É como se eu estivesse assistindo. Aí a pessoa fala alguma coisa e a gente diz, bom, essa palavra aí ela tentou me agredir. Aí o problema é o outro que tentou agredir. Aí a gente responde. Aí a pessoa responde de lá. E daqui a um pouco a gente encontra pessoas que a gente não consegue encontrar. Nem no elevador. É claro que aqui nunca ninguém passou por uma situação dessa. É óbvio, né? Todo mundo já... transformações assim, né? Há muito tempo, muitos anos nesse processo de transformação. Então a gente vai ter isso. Compensação, se a gente está em paz, o outro fala uma palavra, a gente pode simplesmente, se a gente segue estável e a gente está entendendo como o processo surgindo, a gente segue estável, aí a gente entende aquilo. Aquilo simplesmente foi uma palavra. Aquela palavra ela surge e cessa também. Essa é uma prática depois de meditação que nos ajuda muito a diminuir esse processo de responsividade, de apego, né? A gente entender que tudo surge e cessa. Tudo surge e cessa. A gente não está com muito tempo assim, né? Nem muita paz e nem muita tranquilidade para ficar observando isso. A gente tem uma necessidade de fazer coisas, de falar coisas, de responder, de produzir coisas. Simplesmente respira assim. Talvez essa fosse o ponto principal, talvez, de tudo, né? A gente não perder a paz e a tranquilidade. Seria o ponto. No momento que a gente sentiu que perdeu, a gente... Ah, só um pouquinho. A gente respira de novo. Tá bom. Vamos continuar agora. Porque se a gente perde isso, a energia move. E se ela começa a responder, eu me senti agredido. Agora eu vou agredir também. É muito bonito. A gente fica assim... Aí a pessoa agride, a gente fica em paz, assim, tranquilo. Aí aquilo surge, aquilo cessa. Claro que às vezes a gente tem que ter um pouquinho de tempo também, né? Porque pode ser que a pessoa engate uma na outra, outra. A gente tem que ter um pouquinho de tempo. Aquilo pode levar uns minutos para aquilo cessar, né? E mesmo que aquilo não cesse da forma que a gente imagina, que seria assim, o outro também se dá conta, né? Que aquilo surgiu e que aquilo está cessando, né? Porque daqui a um pouco a outra pessoa falando sozinha, aquilo cessa, ela cansa, né? A gente vai falar numa outra paisagem com ela. Mas às vezes a pessoa pode levantar e ir embora, assim.
Mas se a gente agride, se a gente não agride, ainda tem essa chance da pessoa entender aquilo, né, depois. Se a gente agride, às vezes o jogo fica tão concreto que ela entendeu que tinha um agressor, um agredido, e que aquilo estava no meio dessa bolha de complicação e sofrimento, né? Essa bolha de gosto ou não gosto, quero ou não quero, apego e sofrimento. Então, uma das primeiras coisas talvez fosse essa, assim, a gente olhar com cuidado o que é essa palavra, né, essa avidya, né, que é esse estreitamento de visão. Também a gente se dá conta que existe uma forma livre de estar olhando para as coisas, de estar entendendo o processo, e não é indiferença. É entender que aquilo é coemergente, é entender que aquilo está brotando coemergente do outro e está perfeito. Se a gente diminui expectativas e apegos, qual é o problema da palavra que o outro fala? Qual é o problema se ele está agredindo ou se ele não está agredindo? Aliás, isso às vezes até perde um pouco o sentido. O que é uma agressão ou não é uma agressão? Às vezes a pessoa simplesmente se expressou e sem querer usou uma palavra. Para alguns aquilo é o suficiente para nunca mais conversar com a pessoa. Ela simplesmente se expressou daquele jeito. E aí? A gente tem essa necessidade de controlar até isso, assim, o que o outro fala, o que o outro está pensando. Às vezes a gente vai atrás. O que você está pensando? Não, fala. Aí tu fala, não gostou do que tu estava pensando. Não gostou. Eu não estava pensando nada. Não, você estava pensando. Você estava pensando. Eu acho que eu sei. E tu, não. Isso é mais ou menos como contar sonho, né? Conta um sonho, assim. Tu pode não ser uma coisa boa também. Às vezes é só um sonho. Essa história eu tenho... Essa história... Tem uma história assim que alguém sonhou que o companheiro ou a companheira estavam traindo ela. A pessoa sonhou, ela acordou no meio da noite. Aí já deu um cutucão no correspondente, né? O sonho era dela. O pobre do outro estava dormindo ali, né? Mas não, já foi acordado com cutucão, porque vai que fosse uma premonição, assim, vai que fosse alguma coisa. O sonho é dela. A gente está num movimento muito rápido, né? E aí as respostas também são rápidas. Aí elas são condicionadas. Condicionadas àquilo que aconteceu um pouquinho antes. Então a meditação vem como um super presente para isso também, né? Então uma das portas de saída, né? Uma das formas de superar isso. A meditação pode ser um super presente. Porque o que a gente vai treinar é isso. É ficar com a energia estável e em paz. Sem absolutamente nada. Já começa com isso, né? A gente já vai ver a dificuldade que é isso. Ou seja, eu não tenho nenhum efeito externo muito forte. Assim mesmo vai ser difícil ficar paradinho respirando. Aí a mente vai querer alguma coisa para fazer. Ela vai começar a querer produzir coisas, porque ela não está acostumada a isso. Ela está acostumada a estar ativa. Aí a gente, não, mas agora você vai se acalmar. Ela diz, então tá. Aí ela começa. A gente, não. Ela... Se a gente não dá alguma coisa para ela fazer, ela
resolve não fazer nada demais, assim, né? Então a meditação vai ser um super meio hábil, assim, é um super processo de transformação, né? Porque a gente vai começar a manter a energia estável sem nada e sem também oscilar frente às coisas, né? Quando a gente começa a fazer isso, aí a gente começa a ter mais habilidade de poder encontrar o chefe, de encontrar o vizinho de cima, o cachorro que late do lado. Os exes e exes também, sim. Então, uma das formas vai ser essa. A gente vai ter que tentar mudar a forma de olhar para o mundo. Essa forma de gosto, não gosto, quero, não quero, vai esbarrar sempre em sofrimento. Isso também seria uma outra meditação, uma super contemplação, assim, de como a gente entender esse processo de forma profunda, assim. Às vezes a gente vai meditar anos, assim, para muitas fichas caírem, né? Em muitos níveis, de a gente olhar que, de fato, assim, a gente se movendo dessa forma, a gente esbarra em sofrimento. Mesmo que o que a gente queira é felicidade. A gente olha, são os seres assim também, os animais estão assim também, as formigas, os mosquitos, né? Os seres em geral estão fazendo isso. O Lamaziz fala que contemplar a natureza também é uma forma interessante de a gente, às vezes, até se ver naquele processo. Por causa disso. Então lá as abelhas, as formigas super especializadas, né? Trabalhando em conjunto, aquilo é uma maravilha. Mas é aquilo. A evolução delas é aquilo. Elas estão se especializando naquilo. Todas bem ativas, né? É difícil atingir a liberação. Ou seja, se liberar dessa forma de olhar como gosto ou não gosto, quero ou não quero. E olhar para as coisas livres, oferecendo coisas para o mundo, para os outros. A pessoa está livre, ela não precisa de nenhum sorriso, de nenhuma palavra bonita, é ela que está oferecendo. Aí, dessa forma, ela chega em qualquer lugar. Não tem lugar ruim. Ela vai chegar e vai oferecer. Ela não está preocupada com o gosto ou não gosto. Perguntas? Dúvidas? O que não ficou claro? O que não é bem isso? Não é bem isso. É porque isso também é possível. Essa é uma forma de explicar, né? Mas pode ser que tenha muitas outras formas de explicar, né? Fica até difícil dizer, né? O gosto ou não gosto já tem um apego sutil, né? E sutilmente também já tem uma expectativa dentro daquilo tudo. Aquilo está tudo muito assim, ó. Então, às vezes, quando a gente fala nesses, vamos supor, tem uma forma de estudar isso que são os 12 elos, né? Vamos supor, o encontrar os objetos, o gosto ou não gosto, o quero ou não quero, o apego, a gente se sentir aquilo e a gente sofrer. Então, isso eu devo ter citado agora, assim, rapidamente, uns 6 dos 12 elos, digamos assim. Mas, na verdade, isso está acontecendo tudo muito rápido. Quando a mente se estreita, quando a gente já está olhando de forma separada e aspirando coisas para a gente,
Já o gosto ou não gosto já está aí, e a gente já tem informações do que é gosto ou não gosto e da sequência natural. É tão rápido que é assim, a gente pode estar lendo um livro de compaixão por todos os seres. Amor, bondade e compaixão por todos os seres. A gente pensa realmente, né? Buda, Cristo, os seres fizeram isso, né? Que maravilha. Alguns foram torturados e perdoaram, assim. Uau! Aí um mosquitinho passa no meio do livro, a gente pá! A gente está lendo e está super entusiasmado com aquilo, né? Realmente, bondade, amor e compaixão. Aí o mosquitinho vem, aí a gente... Respostas automáticas a coisas sutis que já estão pré-programadas, assim, né? Dentro desses impulsos condicionados. Por isso que a gente vai ter um trabalho nesse processo de refazer isso, assim, né? De fazer diferente, né? Quem for fazer pergunta, por favor, usar o microfone. Então, parece que a dificuldade sempre reside nas pessoas mais próximas, né? Porque as pessoas um pouco mais distantes da gente, até no trabalho, é mais fácil de você exercitar isso, né? Mas as pessoas mais próximas, como filhos, irmãos, amores, é bem mais difícil dizer isso, porque parece que eles nos entendem como um desprezo, né? Toda vez que você respira, tenta fazer um autocontrole, para o outro soa aquilo como um desprezo, como um... Eu acho que a palavra desprezo é a mais recorrente, né? E aí o outro reclama, né? Você está me desprezando, sequer você opina, sequer você devolve a resposta, né? Então, eu queria um pouquinho mais sobre essa prática mesmo de falar com quem a gente está mais próximo. Normalmente a gente brinca assim, a gente vai começar com coisas mais distantes mesmo, né? Ou seja, essas práticas todas, o convite às vezes é para que a gente faça com circunstâncias de baixa intensidade e média intensidade. Porque se a gente pega as coisas de alta intensidade, a gente vai se frustrar muito também, né? Porque não é muito fácil. Tem um super jogo dentro daquele jogo já, né? Aquilo já está tudo um pouco carta marcada, assim, né? Então fica um pouco difícil mesmo. Vamos supor assim, e até isso, vamos supor assim, se a gente para e começa a respirar na frente do outro, o outro já pode começar a passar mal porque a gente já não está muito natural. Por que você não fica natural? Né? Se a gente está um pouco mais silencioso, mas você não era assim. Você está me incomodando. Eu preferia não sei o quê. Então, assim, isso já faz parte dos jogos, né? Então, talvez a gente tenha que treinar mesmo para estar disfarçado na frente do outro, de forma natural, sem o outro entender que a gente está dentro daquele processo. Então, a gente medita, gera uma habilidade, aí vai para frente do outro e se manifesta de forma supernatural. Como se nada tivesse acontecido. Não, mas a gente vai ter que conversar também. A gente vai ter que aprender a conversar. Porque se a gente ficar só em silêncio, aí também o outro daqui a pouco vai achar alguém para conversar. Né? Mas assim, o ponto é assim, o que a gente vai conversar? O ponto é de que base... Eu não estou dizendo que é fácil. Não estou aqui querendo dizer que é muito fácil, não. Mas eu estou dizendo assim, se tem alguma saída, é um pouco essa. Ou seja, as minhas respostas automáticas podem ser diferentes. Eu posso não ter respostas automáticas. Eu posso, digamos assim, a gente não entende, mas no meio de uma agressão, se a gente não está atento, se a gente não tem um treinamento, e se a nossa energia oscila, quando o outro me convida para alguma coisa, eu respondo. Né? Isso a gente vê assim, e não é... Né? A gente vê pessoas antigas fazendo treinamentos antigos, meditando, fazendo retiros longos. No meio do retiro, as pessoas estão responsivas, estão passando mal, porque também estão lá sem um monte de coisa que elas deixaram do lado de fora.
né? Elas também vão passar por isso. Então, como? E aí precisa de um tempo. Precisa de um tempo para respirar, um tempo para entender, um tempo para aprender a ver as coisas surgirem e cessarem. Mas a gente vai ter que conversar. Mas a gente estando assim, com muita compaixão e em paz, a gente escolhe palavras que tenham menos chance de o outro se sentir atingido. A gente pode concordar muito mais com o outro. Porque a gente vai concordar, não que ele esteja correto, mas a gente vai concordar porque a gente está entendendo ele. Nem isso às vezes a gente faz. A gente não consegue acolher o outro no mundo do outro. Aliás, às vezes a pessoa tem 15 palavras para nos dizer, na quinta nós já interrompemos para tentar mudar o fluxo da pessoa. A gente já disse que discorda sem nem ter escutado a pessoa até o fim. E não quer dizer que a gente não possa discordar. Mas até como a gente discorda é interessante. Vamos supor, se a gente começa uma conversa assim, pois tem muitas formas de pensar, né? Tem muitas formas de ver. Né? Se a gente pensa assim, vamos supor, por um animal que está com uma ferida, aquela ferida está incomodando muito. Para a mosca que está pousando, aquilo é um parque de diversões. Se a gente começa uma conversa... Claro que esse exemplo não foi muito bom, né? Eu entendo. Mas assim, para a pessoa... né? Mas para a pessoa entender que tem opiniões diferentes. E que elas estão olhando, às vezes, de forma diferente para aquilo. Isso, tu entende? Então, assim, aí a pessoa, ela também se dá conta que, às vezes, nem sempre as pessoas vão concordar. Aliás, quando a gente começa a meditar que isso é maravilhoso, a diversidade, e que as pessoas realmente, está perfeito elas discordarem umas das outras. Aliás, elas são diferentes, elas são únicas. Não tem dois seres iguais, logo as opiniões são diferentes, é óbvio. Ah, não. Não. A gente vai num filme com a namorada, com o namorado, com a esposa, um gosta do filme, o outro não gosta, eles acabam esquecendo o filme direito e brigando. Como que você gostou desse filme? O filme é muito violento, olha lá o que eles fizeram com aqueles animais, olha o que não sei o quê. Aquilo era um sonho. As pessoas estão dentro de um outro sonho, agora discutindo de um sonho, discutindo o outro sonho e brigando entre elas. Só que não vão entender que aquilo é um sonho também, porque se entendessem ainda está bem. Mas não, aquilo fica denso e daqui a pouco as pessoas estão mal, passando mal. Se separando e procurando alguém que entenda elas. Eu quero encontrar alguém que vá a um filme comigo e concorde comigo um pouco, pelo menos. O pior é que ela pode encontrar. Mas aí a pessoa talvez discorde com tipo de... Um acorda muito cedo, o outro gosta da noite. Um gosta da madrugada, assim, vê o sol nascer, o outro gosta do pôr do sol. Mas a gente vai ter que conversar. E claro, a gente vai ter. E tem muitas formas, vamos supor, o primeiro Jnana Buddha, a primeira sabedoria, que a gente também não esquecer nunca que a gente está falando com um ser que tem uma natureza primordial livre. A natureza de todos os seres é a liberdade. É a natureza primordial, a essência dela segue sempre intacta, independente do que ela está fazendo. Se a gente se relaciona com os outros olhando isso no outro, e não dando tanto valor para os reflexos que estão vindo dali, é como se essa natureza primordial fosse um espelho. A gente está olhando para o espelho e não para os reflexos que estão vindo do espelho. Os reflexos são só reflexos, que surgem e cessam. Aliás, nem são eles mesmo, nem é o espelho o reflexo, né? Mas não, a gente olha o que a pessoa está fazendo e diz, o fulano é assim, e ele é assado. E ele não sei o quê, e olha isso, e olha aquilo. A natureza primordial está lá, a pessoa não está olhando nada disso. Está olhando os reflexos, acreditando que o outro ser é os reflexos, se relacionando com os reflexos do outro. Daqui a um tempo o outro nem lembra mais do que ele fazia. A gente se relaciona assim. Dentro das... Não está olhando para a essência do outro. Está olhando só para os reflexos. Os reflexos a gente olha. Aquilo surge e cessa. Surge e cessou para nós, né? Quando nós era pequenininho, né?
Tipo assim, um mês, aí a gente quer lá como é que se chama? Aquilo que a gente bota o nenenzinho, que eu já estou desacostumado faz tanto tempo. Ó, o bebê conforto. A gente bota ele lá, ele fica. Daqui a pouco ele acorda. Aí tem que vir assim, não pode ser os dois, tem que ser um só específico, dependendo do choro, né? Ele vem correndo assim. Aí daqui a um tempo ele não faz mais isso. Se a gente congela o ser dentro daqueles reflexos dele, aquele ser vai mudar muitas vezes. Não dá para descrever o ser por reflexo. Se a gente já ter, pode, mas a gente se engana. Às vezes a pessoa é super pacífica, mas encontrou o outro numa reunião tensa. Aí as pessoas olham e congelam ele, rotulam ele como sendo aquele ser que falou 4 palavras fortes naquela reunião. Ah, essa pessoa é brava. Essa pessoa é brava. Aluno antigo, esse tom de voz. Essa pessoa é um doce. Mas aquilo ficou. A gente congela, a gente vai congelando. Enquanto que se a gente está olhando a natureza primordial dos seres e não dando muito valor para aqueles reflexos, nós estamos livres. Não estamos congelando o reflexo dos outros, nem estamos apegados ao que os outros estão fazendo ou não fazendo, mas a gente está conversando com eles. Às vezes nem concordando. Mas diminui as agressões, diminui um monte de coisa. Mas às vezes pode acontecer essas coisas, né? Você está mais silencioso. Isso também acontece, o que também não tem nenhum problema. Porque isso também é liberdade. As pessoas estão em transformações. Isso também a gente pode dizer para o outro, assim, né? Amorosamente, né? Vocês estão se transformando. Eu com 15 anos era uma coisa, com 20 era outra, com 30 era outra. Não sei com 40 como é que eu vou estar. Provavelmente diferente. Isso também é bonito, porque talvez as pessoas vão também nos convidar para jogos antigos, né? Talvez elas vão ter que entender que a gente está mudando também. Mas a gente tem que estar atento, assim, porque a gente vai ter que acolher o outro. Não é indiferença, não é ficar só em silêncio, né? Esse silêncio, ele é um silêncio mais interno do que propriamente externo. Não é um silêncio de fala, é um silêncio de energia. É uma paz, né? Esse silêncio a gente pode entender mais como uma paz, assim. Sem expectativa. Aí tu encontra o outro. E aí tá. Pode sair qualquer coisa da boca daquele ser. Se a gente não está com expectativa, e aí? Uau, tá saindo isso. Interessante. Eu não estou. Eu sigo em paz. É claro que tem situações mais difíceis, né? Vamos supor, trabalhar em grupo, aí tem que conversar, aí tem que ver, aí tem que decidir coisas. Às vezes é mais difícil, sim. Mas a gente, às vezes, é carregado por coisas assim, muito simples. Não é nem essas mais complexas, né? É tipo uma buzina no trânsito. A pessoa buzina, a gente passa mal. A gente já se viu, né? Inocência, né? Só um som. Para chegar nisso, você tem pelo menos uns 20 anos de meditação e 3 anos de retiro. O que normalmente acontece... E eu não sei se eu cheguei nisso, né? É que quando você aprende a meditar, o teu silêncio é um silêncio de arrogância, de orgulho, um silêncio de... É isso que as pessoas sentem, né? Quando você
Está começando a meditar. Então aquele silêncio não funciona. É que eu já dei a notícia ruim, né? A notícia ruim é que é difícil, né? A notícia boa é que é possível. Então, assim, eu tenho que falar de alguma coisa boa, assim, pelo menos, né? Ou seja, um monte de gente jovem. Aí tu diz que a pessoa levou 20 anos, com 3 anos de retiro, eles levantam e vão embora. Mas eu acho que até isso é uma coisa positiva, porque, de uma certa forma, a gente às vezes olha os seres assim e eles passam 40, 50 anos dentro da mesma bolha. Uma coisa super inacreditável, né? Como as pessoas se constroem, se reconstroem, às vezes quase do mesmo jeito. Então tá certo. Vamos supor, no início, claro, o silêncio às vezes nem chega, né? A gente nem encontra direito o passo, porque começa a doer o joelho, começa a doer as costas. Hoje não é a notícia ruim, né? Aliás, hoje eu nem ia falar de meditação é amanhã, né? Então hoje eu só estou falando desse silêncio, assim, que é possível. Acho que essa também é um contraponto, assim, que a gente vê os mestres, né? Fazendo isso o tempo todo, né? Resolvendo um monte de coisa, viajando, né? Shangdu Rinpoche saiu do Tibete, Dalai Lama, aí os templos acabaram, o budismo acabou, os familiares morreram, amigos torturados. E aí se pergunta, e aí? Você tem raiva? Não, só são irmãos atrapalhados. Tem raiva. E eu acredito que não tenha mesmo, porque eles encontraram esse lugar de paz e tranquilidade, que entende esses fenômenos, e que entende que isso faz parte do mundo também. Ensinamentos onde a gente vai olhar também a perfeição da imperfeição é interessante, porque a gente está muito acostumado também a só ver assim, tem as coisas harmônicas e as desarmônicas. Harmônicas e desarmônicas, estamos de novo dentro do gosto ou não gosto, né? Tem as qualidades e tem as não qualidades. Mas assim, quando a pessoa se manifesta, quando a pessoa se mexe, quando ela fala alguma coisa, ela vai falar o que ela consegue. Nós já gostaríamos que ela fizesse uma coisa e não fizesse outra. Então, assim, a gente vai ter toda essa questão, assim, que esse silêncio, essa paz, a gente vai ter que utilizar um pouquinho do tempo que a gente tenha e começar a construir isso. Esse é o convite, assim, né? Ou seja, a gente se dá conta do processo que a gente está e aí a gente se pergunta, bom, então, o que eu faço agora? Eu encontrei um ensinamento, todos nós, né, do Lama Santen, foi o primeiro ensinamento que eu ouvi dele. Foi as 4 nobres verdades e o caminho de 8 passos. Onde ele fala, então, que sofrimento existe. Sofrimento tem causas, que é um pouco o que a gente está conversando. Essas causas podem ser dissolvidas e tem um caminho para dissolver essas causas. Até aí eu entendi. Ele falou, tem 8 passos para a gente dissolver isso. Eu pensei, pô, que maravilha, 8 passos. Não é um bom, são 8 passos, podia ser assim. Né? Se a gente vai olhar os votos dos monges, são 200, 400, sei lá quanto, 8 passos, gente. Pensei, tá. Aí ele começou assim, primeiro motivação, isso aqui eu até entendi um pouquinho. Né? O segundo, terceiro e quarto, não pratiquem as não virtudes e pratiquem virtudes. São 10. 10 não virtudes e 10 virtudes. Isso aqui eu já escutei até, né? Não matar, não roubar. É um pouco mais difícil, né? O não matar é não matar os seres, né? Não é só os seres humanos, é os seres. Não roubar é não pegar nada que não nos foi oferecido. Ele começa a ficar um pouquinho mais difícil, assim, né? O melzinho da abelha não foi nos oferecido, a gente... Mas tá bem. Aí tem outros, assim, que a gente vai olhando, né? Tem a não agredir verbalmente, não mentir, não falar mal dos outros. Né? Aí, pessoal, isso eu já tinha escutado, né? Então, assim, se a gente pratica, se a gente evita as não virtudes, o mundo já melhora. Se a gente
pratica as virtudes, o mundo se torna outro, porque eu não só não vou matar os seres, como vou proteger eles. A gente se alegra. Né? A gente vê um caminhozinho de formiga assim, a gente bota umas madeirinhas ali para ninguém pisar em cima. Assim, a gente se alegra. Né? Aí depois tem 10 qualidades. As 4 comensuráveis e os 6 paramitas. Amor, compaixão, alegria, equanimidade, generosidade, moralidade, paciência, energia constante, concentração e sabedoria. Ah, tá bem. Essas palavras a gente já escutou, né? Só tem que melhorar. E aí nós já estamos lá no 5º passo, né? Aí veio o 6º passo, que era a meditação. Esse eu não conhecia nada mesmo. Eu pensei, eu acho que aqui eu vou ter que ficar um pouco. O 7º é o que a gente vai estudar no curso de sábado. Que é a lucidez, que é o Prajnaparamita. Que é olhar essa coemergência, como surge, né? Como ela é vazia, luminosa. Como desse encontro vai brotar uma energia. Essa energia vai nos convidar para alguma coisa, a gente não precisa seguir. A gente sorri para ela. E ela cessa. A gente vai seguir as que a gente quer seguir, não vai seguir as que a gente não quer seguir. Uhum. Fácil, né? Aí nesse eu entendi, assim, né? Mas eu percebi que aqui tem que meditar um pouco. E repousar na nossa própria essência, né? Que é o 8º passo. Na nossa verdadeira natureza. Naquilo que não nasce, não morre. Aí também tem que dedicar algum tempo, né? Assim, dos 8 passos, tinha que aprofundar os 3 últimos. Que barbada, né? A gente tem que dar notícias boas. É um pouco isso, assim, né? Mas é. A gente vai esbarrar, assim, um pouco de tempo. Tinha alguém que levantou a mão lá atrás, eu acho que se o microfone puder... Ah, tá ali com alguém, né? Depois passa para lá, assim. Tinha alguém com uma pergunta. Então, a gente passa tanto tempo fazendo essa desconstrução de tudo que a gente construiu e agora, principalmente com as crianças, a gente tem essa oportunidade de não deixar construir toda essa coisa. Como que a gente faz isso com as crianças? De começar a ensinar desde pequeno isso. Era até às 9 a palestra? Acho que a gente tem que começar a dedicação. Interrompe. Puxa vida, vocês podiam ajudar nas perguntas, está sendo gravado aqui. Com as crianças, né? Eu vou ser duro, então. Acho que, na verdade, a gente tem que começar com a gente mesmo. Se a gente não conseguir fazer com a gente, querer mudar os outros é impossível. Vamos fazer como? O meu convite é esse, assim. Acho que a gente deveria mesmo dar uma super atenção. A gente vai ver que a gente mudar a gente não é muito fácil, né? Como é que o amigo ali, né? O meu... A gente leva um tempo, vai botar tempo nisso. E não resolve tudo. Leva uns tempos, assim. Mas assim, então o convite é esse, porque quanto mais em paz a gente está, mais fácil entender. E mais fácil não ser responsivo. E mais fácil também mudar o jogo que a criança está se a gente não foi afetado. Mas se a gente é afetado, seja lá qual for o jogo, aí a gente está de novo dentro do gosto ou não gosto, respondendo a coisas. Mas tem outras formas, vamos supor, tem a escola Caminho do Meio também, que é para as crianças lá, vão trabalhar esses valores desde pequeno. Então tem como fazer coisas também. Acho que o Paramita, o SEB aqui tem também o Kids, não tem? Pequeno Budas, ó. Tem sangue do Pequeno Budas. Ó, em breve escola do SEB Sukhavati.
Então, assim, mas a primeira coisa é a gente entender isso, assim, entender que eles estão se movendo da mesma forma que nós. Com eles até é bonito de ver assim, né? O Lama tem algumas palestras sobre isso, dele falando assim que a gente às vezes troca o brinquedo, a gente entende bem isso, a gente às vezes troca o brinquedo, a criança está chorando, né? Ou ela está bem, aí a gente tira um brinquedo, ela chora. A gente pode devolver o brinquedo ou pode dar outro. Às vezes a gente dá o outro brinquedo e o que ela quer é estar se sentindo viva com aquele brinquedo. Né? Algumas pessoas assim também, elas brincam com o namorado, logo em seguida encontram outro, elas trocam um brinquedo por outro e não se sentem tão mal. Não é muito diferente. Mas aí tem muitas formas, né? Porque assim, uma das formas com criança é elas começarem a copiar nossas costas. Então nisso também está aquele convite que eu brinquei que eu ia dar uma sacudida no sentido que se a gente começa a fazer, eles vão copiar nossas costas. É tipo assim, a pessoa que agride a criança está fazendo manha ou falando muito alto ou gritando e os pais gritam mais alto ainda para a criança parar de gritar. Ou seja, não é por gritar e pedir para ela parar de gritar que ela vai parar de gritar. Ela segue com aquela informação que os pais estão gritando, que ela está gritando. O aprender pelas costas, ela vai seguir copiando aquilo. Sem querer, de forma inconsciente até. Ela não faz de propósito. Às vezes a gente vê os filhos com várias características dos pais e eles não pensaram assim, agora eu vou copiar isso, vou copiar aquilo, vou copiar aquilo. Aliás, às vezes tu encontra um filho e diz, mas como tu está parecido? Ele nem quer ser parecido com os pais. Aliás, ele gostaria de ser muito diferente. Aí encontra alguém, encontra um tio assim, né, um primo, mas como você está parecido? Eu não quero. Mas é um pouco isso. A gente vai copiando as costas. Então, se a gente começa a se transformar, se a gente começa a ter paciência com eles, isso não quer dizer que a gente não vai também dizer não, é óbvio. Mas assim, tem até formas de dizer. Tem uma forma irritada, cansado, com raiva, tem uma forma amorosa. Que a gente diz um não firme e a pessoa entende aquele não. E se a gente está atento também, a gente pode evitar um monte de coisa também. Se a gente está atento. Mas normalmente a gente está fazendo um monte de coisa. Tudo junto, misturado. Né? A criança quer que a gente brinque com ela está com fome e a gente está assistindo TV. É uma coisa assim, um pouco. Normalmente é uma coisa super importante, né? Novela, alguma coisa do gênero, assim. Por sinal, morreu ontem, né? Um artista de novela. Mas é isso, é um jogo de futebol, né? A gente está assistindo um jogo de futebol. Né? E não faz falta nenhuma. Isso fica mais curioso. Mas dentro da bolha aquilo parece que faz, né? Parece que tem uma certa importância. A mente está grudada naquilo e se sentindo viva com aquilo, né? Experimentem. Peguem um filme e desliguem ele no meio, assim. E veem o que surge dentro de vocês. É simples. Tinha uma época que o Lama brincava assim, né? Que uma forma boa de a gente avançar na prática era dar o controle para um adolescente do nosso lado. E a gente fica ali. Ele fica trocando de canal e tu vendo assim que tu te gruda naquilo. Tu te gruda na cena já sabendo que o outro vai trocar, assim mesmo tu te gruda e passa mal. Experimenta. É bem bonito, assim. Aliás, muitos de vocês já experimentaram. O marido, o namorado já está lá. É fantástico. Aliás, se a gente está atento, a gente vai ver que a gente está louco para se fixar alguma coisa. A gente se fixa até a uma imagem sem imagem. Vamos supor, surge na tela uma cor amarela, assim.
A tela, o único que apareceu naquele canal é uma coisa amarela. E tu gostaria de saber o que ia acontecer depois. Que a pessoa mudou e tu não sabe o que é que a pessoa mudou. Não tinha nada, não tinha nenhum personagem ali. Tinha uma cor amarela. A mente está louca para se grudar alguma coisa, assim, para se sentir viva e dar continuidade nas suas emoções. O que a gente quer normalmente é estabilizar a emoção interna dentro dessa aparência que aparentemente parece externa, mas que não é coemergente. Aí a gente está nessa. Aí aparece um objeto, a nossa energia está aqui, nós queremos nos fixar, a nossa energia está aqui. Aí troca o canal, a energia quer se grudar naquilo para relaxar, quer acompanhar a historinha, ela quer uma historinha. Aí a pessoa troca, aí nós, interrompe aquilo, aquela historinha que tinha começado, interrompe. Aí a gente se engata numa outra historinha, aí, a gente fica nessa. Agora, experimentem, olhem para a paz de vocês e fiquem em paz. E deixem a pessoa ir trocando o canal, vocês em paz. Ela pode gastar aquele controle. Ela pode acabar com aquele controle e vocês vão estar em paz. É tipo agora, né? O céu começou a chorar. E alguns que não vieram com guarda-chuva podem começar a passar mal. É só uma chuva. Será que o cara era bom? O Bruno está rindo, querendo saber se o cara que trocou a calha é bom, né? A gente já vai descobrir, assim. Tinha uma pergunta lá atrás, já chegou aí o microfone? Eu estava desapegando da pergunta já, porque ela me veio, aí eu falei, eu vou deixar ela passar, aí agora entrei em um conflito aqui, se ela é relevante ou não importa, na verdade, não sei se eu devo fazer a pergunta ou não, mas assim, até eu me sinto contemplado. Gratidão. Se alguém quiser fazer uma pergunta. Perguntas. Bom, então vou fazer essa pergunta. Então vamos lá. O que fazer quando você já pensa que não é mais relevante aquilo que você está pensando? Eu não tinha entendido que era uma pergunta. Mas não era. Não era. Virou agora. Eu tinha desapegado, daí eu achei que talvez seja outra. O quê? Então, era uma pergunta que inicialmente era muito relevante para mim. Uhum. Né? E aí eu pensei, mas por que é relevante? Será que eu estou apegado a uma expectativa? Né? Que tem a ver com, por exemplo, praticar essas virtudes, né? Buscar esse caminho, se torna um apego, né? E se gera uma expectativa em cima disso. E aí isso foi vindo, a resposta veio automaticamente também, não. Então desapega disso também. Aí senti que talvez a minha pergunta já não era mais relevante, mesmo sendo uma pergunta baseada no propósito. Né? E aí eu fiquei confuso. Eu também. Para fazer uma pergunta, o que fazer nessa situação? Eu vou responder então. Digamos assim, a gente vai ter muitos apegos, né? Alguns até são justos, eu acho. Vamos supor, a pessoa se apega à meditação. É uma coisa boa, até um ponto. Por quê? Porque ela vai estar praticando meditação. Né? Se ela está pegada à VTV, ela não vai meditar, ela vai estar pegada à VTV. Então, assim, o próprio caminho espiritual, ou vamos chamar de espiritual esses valores humanos e esse processo de transformação, né? Não estou falando de religiões propriamente.
Mas o próprio processo de transformação, no início, é quase que inevitável a gente gerar um certo apego a algumas coisas, porque senão a gente nem faz. A gente está com tantas urgências que a gente nem faz. Agora, mais na frente, a gente vai ter que se desapegar de tudo, de fato. Até da meditação. A gente vai... Porque vamos supor, se tem alguém apegado à meditação, tem um eu ali. Tem uma identidade. E num certo nível da meditação, o que a gente vai ter que aprender é a relaxar na não identidade. Enquanto tiver um eu ali, a gente só avança um trecho. Depois a gente vai ter que aprender a soltar esse eu que quer muito alguma coisa, mesmo dentro do caminho espiritual. Então, todos os processos de transformações, todas as meditações também vão ter contraindicações e efeitos colaterais. Nesse sentido, vamos supor assim, a pessoa começa a meditar e encontra paz e tranquilidade. O pessoal aí do fundo está escutando bem? Ai, que bom. Então, assim, a gente começa a meditar e começa... O que eu estava falando mesmo? Hã? A gente encontra paz e tranquilidade e se apega a essa paz e tranquilidade. Aí ela diz, bom, agora eu não quero mais ir para o mundo. Isso é um cuidado que a gente vai ter que ter. A gente tem que entender que essa paz, essa tranquilidade é simplesmente para a gente encontrar o mundo e seguir em paz, também em meio ao mundo. Ajudando os seres também a encontrar essa paz e tranquilidade. Mas isso pode acontecer. A gente pode pensar, a minha almofadinha, que maravilha, agora eu tenho que trabalhar. Agora eu tenho que encarar o trânsito. Mas ela não está entendendo que ela está cheia de expectativa. Tem que encarar o trânsito. Qual é o problema do trânsito? Ou ele é mais rápido ou ele é mais lento. Qual é o problema? Não tem. As pessoas podem buzinar ou não buzinar. Qual é o problema delas buzinarem? É tipo agora a gente começar a ficar mal porque está chovendo, tem esse barulho e aí nós vamos... É só um barulho. Barulho de chuva. Então a gente acaba, às vezes, gerando apego a muitas coisas que a gente vai ter que soltar. E mais na frente do caminho a gente vai ter que soltar até isso. Vamos supor, às vezes a gente começa a praticar virtudes. Aí a gente, eu sou um bom praticante de virtudes. Aí alguém nos agride e a gente pode passar muito mal. Ou daqui a pouco acontece alguma coisa terrível. A pessoa está ajudando muito os outros e daqui a pouco ela se vê doente. Aí ela olha para cima e é capaz de dizer, mas eu sou uma pessoa boa ajudando os outros, por que isso está acontecendo comigo agora? Ou seja, ela está fazendo um microjogo de que, como ela está praticando coisas boas, nada de ruim vai acontecer para ela. Não foi o que aconteceu com Cristo, por exemplo, né? Por sorte, nós estamos em outra tradição. Porque imagina, a pessoa praticou super boas vontades e acabou como acabou, né? O que a gente pode esperar de diferente? Então, mas está certo, e está tudo perfeito isso. Não tem nenhum problema, a gente vai gerar expectativas. Está bem. Aí a gente vai ter que dissolver as expectativas. A gente vai gerar certos apegos dentro do próprio caminho de transformação. Também está bem. Quando chegar a hora, a gente solta aquilo também. Às vezes não tem como a gente dar um salto muito grande. A gente vai se transformando e vai liberando, se transformando e liberando, se transformando e liberando. Às vezes nem dá para fazer esse caminho. Uma vez eu ouvi um ensinamento do Lama que me tocou muito. Assim. É como se o caminho espiritual, até essas liberdades que a gente se sente muito bem, de entender as coisas como estão acontecendo, de a nossa energia oscilar menos, e vamos dizer assim, até atingir a iluminação, então, né? É como se fosse um prédio muito alto, onde a gente vai ter que pegar vários elevadores para chegar lá em cima. Um elevador não tem como fazer o trajeto sozinho. A gente pode pensar que nesses 8 sugestões, nesses 8 passos dentro de um processo de transformação, são 8 elevadores. A gente pega um e vai praticando, pega outro, vai praticando.
Tá certo que já dá para praticar eles quase todos meio juntos, assim, né? Não precisa tá super bem num para praticar o outro, né? Mas eles são blocos que a gente vai ter que ir se transformando e passando por aquilo. E aí tá bem, às vezes, que a gente fique confuso, daqui a pouco a confusão cessa. Aí fica só a clareza da mente, assim. Porque tem coisas que são bem confusas mesmo, né? Vamos supor assim, dentro do próprio caminho. A gente pratica bondade e não pratica não bondade. A gente pratica bondade e evita as não virtudes. Né? Isso eu já disse aqui mais de uma vez. Mas quando eu digo que eu estou encontrando os outros seres, o que eu digo? Eu digo que a gente vai encontrar o outro no mundo que ele está. Eu não estou olhando se o outro está praticando virtudes ou não virtudes. Eu vou encontrar ele do jeito que ele tiver. Eu não vou estar com expectativa. Então, assim, isso a gente pode também ver como sendo a dupla realidade. Ou seja, eu vou tentar estar fazendo algumas coisas, evitando outras, sem apego e entendendo que os seres vão estar praticando o que eles conseguem. Aliás, eu mesmo vou praticar o que eu consigo. Porque se eu também gero apego de que eu tenho que praticar isso aqui, e não pode ser, e tem que ser desse jeito, e tem que ser o jeito mais perfeito, aí o que acontece quando eu não consigo praticar aquilo daquela forma tão perfeita? Eu também passo mal. Depressão. Eu desisto do caminho. Isso não é para mim. Tá certo, é isso mesmo. A gente vai fazer o que a gente consegue dentro desse processo de transformação. Cada um vai ter um tempo, cada um vai ter um tempo para praticar aquilo, para estar atento naquilo. Mas a prática é uma prática de desapego, até isso, sim. Por isso que essa medida também é bem sutil. A medida que me bota sentado numa almofada para meditar e a medida que eu não gero apego a ponto de aquilo me atrapalhar. Tipo isso, assim. O que é mesmo que eu vou encontrar em meditação, Nelson? Paz e tranquilidade. E a pessoa senta e fica esperando. Cadê a paz e a tranquilidade? Bom, só veio um monte de pensamento, e um monte de pensamento ruim ainda. Cadê a paz e a tranquilidade? Vai desistir. Mas não, isso não funciona, isso não serve. Olha eu aqui, estou ficando pior do que eu era, porque agora ela está se dando conta do que ela pensa, né? Estou ficando pior do que eu era. Melhor é ver TV, que aí eu não sei o que eu estou pensando. Então, todos esses detalhes eles vão estar no meio desse processo todo. Então, às vezes a gente pode. Na hora que a pessoa medita em retiro longo, quando uma pessoa medita em retiro longo, que ela se isola do ambiente dela, do cotidiano, e cria um conforto, né? Ao mesmo tempo, um inferno. Eu acho que isso é mais fácil a gente encontrar do que o conforto. O conforto é só no fim do retiro. Porque sai numa expectativa que vai encontrar paz e tranquilidade e vai se confrontar com todos os seus pensamentos, né? Foi o que você acabou de dizer. Neste momento, qual é a virtude que se pratica? Paciência. E a paciência consigo. Isso. E como que isso esvazia o pensamento? Ou apazigua o pensamento? É que a gente vai ter muitas técnicas, né? Primeiro eu vou refazer a brincadeira toda, né, da tossida, né? Que é um pouco isso, assim, né? Retiro longo. Primeiro que assim, a gente não entra em retiro longo assim, eu vou entrar em retiro longo. Tem uma preparação para aquilo e tudo mais, né? Então a pessoa já sabe um pouco o que ela vai fazer lá. Dentro do que ela vai fazer lá, tem muitas técnicas de meditação que ela vai praticar. Então, vamos por essa técnica de perceber o ar entrando e o ar saindo, por exemplo, é uma técnica. Aí a mente se distrai, as emoções brotam, a gente relaxa e volta de novo para a meditação. A paciência vai ser essa, voltar para a meditação todas as vezes que a mente sair da meditação. Muitas vezes. Por hora.
muitas vezes por minuto para alguns, assim, né? Aí depois tem todo um processo, vamos supor assim, uma outra forma de meditar que também ajuda nisso é essa de contemplar a impermanência, né? Contemplar que as coisas surgem e cessam, por exemplo. Elas surgem e cessam, surgem e cessam. Então essa também é uma super prática. Não importa. Aí muda um pouquinho o foco. Vamos supor, um pensamento surge, a gente vai perceber que ele cessa daqui a um pouco. Eu não preciso parar aquele pensamento e voltar para a respiração. Eu posso incluir o pensamento. Eu vejo que aquele pensamento surge e cessa. Daqui a um pouco surge um outro e cessa. Então aí é um foco, a meditação não está mais com o foco na respiração, e sim na própria mente, no que está acontecendo com ela. Então tem muitas técnicas diferentes. Com o tempo eu também posso, dentro dessas técnicas, vamos supor, dos 5 lungs, do lung, dos elementos, eu posso estar atento a eles e eu ficar ali. Quando a mente foge, eu incluo aquilo dentro da meditação também. Eu posso voltar e posso não voltar para a prática que eu estava fazendo. E tem muitas técnicas que a gente pode ir fazendo. Mas no início vai ser essas práticas todas, assim. Uma prática que a gente vai conversar um pouquinho amanhã e no sábado disso, assim. A gente vai acalmar com qualquer técnica. Olhando um objeto, por exemplo. Essa é uma outra técnica. A gente para e fica olhando um objeto. A mente fica ali, naquele objeto. Ela vai se distrair, a gente volta para o objeto. Ela se distrai, a gente volta. Com isso a gente está gerando o quê? Paz. Paz por quê? Porque a mente não está pensando um monte de coisa. Ela está quietinha olhando aquele objeto. Ou quietinha olhando o ar entrar e sair. Então ela não está pensando o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, o que aconteceu, o que não aconteceu, como aquele ser é terrível, como eu sou terrível. Ela não está pensando nisso. Então, se diz que como a mente está quieta em algum ponto que a gente vai eleger, a tendência é que ela comece a sentir paz e tranquilidade. Com isso vai surgir também atenção e concentração. Com isso também pode surgir paz. Então tudo isso está surgindo dentro desse processo de meditação. Quando eu começo a olhar as coisas surgir e cessar, eu também estou diminuindo as expectativas de que as coisas se perpetuem. Eu vou entender que tudo surge e cessa. E aí até os nossos familiares, as nossas crianças, os nossos amores, eles vão surgir e cessar. Isso não quer dizer que eu vou estar indiferente às pessoas. Aliás, eu vou estar muito inteiro, acolhendo ela no mundo dela, justo porque eu não sei se eu vou ver ela de novo. Porque eu mesmo sou impermanente. Nós todos. De fato, não é só os pensamentos que surgem e cessam, a vida também surge e cessa. Aí a gente se dá conta que talvez a gente esteja dedicando um super tempo para coisas que talvez não são prioritárias. Elas são urgências às vezes. E às vezes a gente gasta um tempão em urgências e depois descansa na frente de outras coisas que também é um gastar de tempo. E as prioridades a gente vai empurrando. É muito curioso. Vamos supor, a gente decide meditar, a gente entendeu a importância, por exemplo. A gente decide que, não, está na hora de começar. Né? Início de ano, a gente faz um voto, né? Vou cuidar da saúde, caminhar, emagrecer e meditar. Aí daqui a pouco a gente vai se ver na frente da TV, a gente vai se ver... alguém nos pediu uma coisa, a gente corre para lá, alguém nos pede outra, a gente corre para o outro lado. E aquilo que talvez fosse realmente importante, a gente vai deixando, não, começa amanhã, eu começo depois. Então a gente vai também ter que trabalhar isso tudo que está dentro dessa bolha, né? Dentro dessas identidades, né? Até isso, então, a gente vai ter que transformar. Por isso que se diz que às vezes se leva um pouquinho de tempo por causa disso. A nossa motivação tem que começar a mudar.
Às vezes não é por o fato de eu entender que uma coisa é importante que eu começo a fazer no dia seguinte. Não sei se vocês já notaram isso. A gente descobriu que tem uma coisa super importante para fazer, mas a gente leva um tempo para começar a fazer aquilo. E às vezes não é que a gente não tenha tempo. É que aquele tempo está ocupado com outras coisas. Está ocupado com outras coisas. Então, assim, dentro desse processo, e o retiro longo também tem essa questão de a gente, um dia atrás do outro, a gente vai fazendo isso. E as fichas vão caindo aos poucos. Né? É muito curioso, assim, ainda quando ele é um pouco longo, a gente começa a ver as estações surgindo e cessando em câmera lenta, assim, né? Os seres também que vêm junto com aquela estação, né? Seres surgindo e cessando também, né? A estação surge em excesso, os seres surgem em excesso, mas a gente acha que os nossos familiares vão seguir lá do mesmo jeito. Eles também estão surgindo e cessando. Aliás, se a gente está olhando a natureza primordial deles e os reflexos, aliás, a cada respiração, eles surgem e cessam também. Recentemente, no nosso lama deu uma palestra, falou muitas coisas muito intensas. Entre elas, ele disse: perdoe tudo e todos. E me parece que quando a gente está em retiro, isso dá mais tempo, né? E a gente fazer isso no nosso dia a dia, também nós precisamos de tempo, né? Você poderia comentar isso? São uma forma direta também, né? Ou indireta de a gente entender isso, né? Porque se a gente entende que as coisas surgem em excesso e que está perfeito ela surgir e cessar, não faz nem sentido a gente falar em perdão ou não perdão. Ou perdoar o quê? O ser se manifestou daquele jeito. Aliás, ele se manifestou e já cessou também. Porque ele não consegue também se manifestar por muito tempo daquele jeito, né? Mas é um super meio hábil de a gente olhar direto para isso e já começar a trabalhar em vários níveis e de muitas formas diferentes essas mesmas questões. Então essa questão de perdoar não só os outros, né? A nós mesmos, assim, né? A gente está cheio de marcas e de dificuldades e se acha assim, e se acha assado, e se acha não muito bom e não muito merecedor, né? E às vezes se acha que é o culpado de certas coisas e acha que às vezes também culpa os outros, né? Então eu acho que o perdão de nós mesmos, das pessoas que estão em volta e dos seres de uma forma geral, assim, é super importante dentro desse contexto. Vai super facilitar depois a gente olhar a perfeição de todas as coisas. Isso também é curioso. Né? Mas assim, de ver que os seres terríveis também estão com a natureza primordial deles intacta. Mesmo seres terríveis. O terrível, quando a gente chama, são os reflexos que ele está manifestando, mas a essência dele segue a mesma. Tem uma perfeição nas ondinhas e nos tsunamis. As ondas são inseparadas do mar, são o próprio mar. Mas a gente olha para ondinhas e diz, e olha para tsunamis e acha horrível. Mas tem uma perfeição no tsunami também, aliás, ele não tem nenhuma diferença das ondinhas, a não ser no resultado.
Mas o resultado também é uma coisa que surge e cessa. Os próprios resultados não afetam a natureza primordial dos seres. Ela segue intacta sempre. Isso é uma outra forma de a gente olhar assim, tudo que dói é aquilo que a gente construiu e se fixou. Porque o céu, a nossa essência, segue livre. Mas a gente é como se fosse o céu preso a nuvens. Aí surge uma nuvem, aí a gente olha um ursinho na nuvem, ai que bonitinho, aquele ursinho alto, moreno, forte. A gente fica ali com aquele ursinho, com aquele ser ali. A gente esquece o céu, esquece a nossa essência. Aí dá um pouco aquela nuvem faz. Aí a gente sofre. De novo, gosto, não gosto, apego, sofrimento. Aquilo era uma nuvem. Esse é um bom exemplo, porque aí é assim mesmo, né? A gente encontra um ser num dia à noite e no outro dia aquilo... Mas nem precisa um tempo muito longo, né? Então, dentro desse ponto, a gente tem essa liberdade. Mas a gente se prende. Quando a gente se prende e quer que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer, é sofrimento. Mas a gente segue livre. Como é que a gente sabe? A gente super chorou quando o primeiro namorado e a primeira namorada se foram. A gente sabe que hoje, quando um adolescente chora, a gente diz, não. Aliás, hoje eles nem estão chorando mais, eu acho. Mas enfim, né? Quando eles estão chorando, a gente está de boa, né? Não, isso passa, porque você não sabe o que eu estou sentindo. E isso é uma coisa... Você nunca amou, como eu. Aí tá bem. A gente se apega àquilo dói. Na verdade, isso nem é amor, né? Isso é apego. Se a gente for olhar de fato, assim, com profundidade esse ponto, né? Vamos por amor é estimular as qualidades do outro. A gente encontra alguém, estimula as qualidades, estimula as qualidades. A gente pode amar um monte de gente. Normalmente nós estamos falando de apego, né? Não é nem amor, assim, não. Eu gostaria que o outro fosse feliz. Não tem nem isso. Porque aí o outro diz, sim, eu estou indo embora, então. Aí tu diz, é para ser feliz? Como que eu posso te ajudar? É isso que a gente faz? Não é. Nós estamos falando de apego. Essa coisa de falar de amor, assim, nós tínhamos que olhar com cuidado mesmo. Que normalmente é apego. Aliás, o outro só disse que ia embora, o outro nem está nos torturando, nós já estamos passando mal. Qual é a notícia boa? Que a nossa essência segue intacta. Só sofre as nossas identidades, nossos apegos, as nossas bolhas. Logo, são bolhas, elas plofam. Só que a gente tenta defender aquilo como se fosse o eu, a nossa essência. Não é essência, aquilo é apego. Mas nesse ponto também, aí a gente se perdoa. A gente perdoa os outros. Porque é isso. Essa é uma forma assim que vai se somar junto do processo todo, né? Porque é isso, a gente encontrar o outro no mundo do outro, entendendo que o outro pode fazer qualquer coisa, tipo, quando a pessoa abre a boca pode ser qualquer coisa. Se eu não tenho essa expectativa, tá maravilhoso. A gente vai escutar o que vai acontecer naquele encontro, com aquelas palavras, naquela coemergência. Então é super importante nesse sentido também, que a gente vai olhando e já reconhecendo isso, né, de uma outra forma. O perdão tem esse poder, né? Mas é um nível também, porque tem isso, né? Ou seja, tem um eu se perdoando, tem um eu perdoando os outros, né?
Mas é super importante. Enquanto esse eu existe, é melhor que a gente faça isso mesmo. Claro que depois da prática de sábado, aí a gente não precisa mais, né? Aí a gente vai olhar com a emergência, liberdade, natureza primordial. Nelson, às vezes em grupo, né, praticando, ou em conversas, aí a gente conversa sobre esse ponto de estar em paz, independente da maneira que as coisas estão se movendo, né? Como você comentou, qual o problema da chuva, ou da buzina no trânsito, ou de várias questões assim, né? Aí às vezes surgem as dúvidas assim, se a gente não vai ficar com uma certa insensibilidade, ou meio inerte, meio amortecido, assim, né? Como se a maneira da gente ter alegria tivesse associado com isso, e daí sem isso, qual é a graça, vamos dizer assim, né? Às vezes vem assim. E daí eu queria que você falasse um pouco da alegria que pode ser experimentada sem isso, né? Sem a expectativa, o que eu gosto, o que eu não gosto. É que isso a gente fala mais do que a gente encontra, né? Se a gente, mas assim, eu tenho um convite, assim, né? A gente até poderia fazer hoje isso, assim, né? De fazer meia dúzia de respirações e ver se a gente não sente paz em meia dúzia de respirações. Não precisa ser num tempo muito longo. Se a gente sentir, assim, uma paz e uma tranquilidade, só façam isso. Vamos fazer então. Respirações só profundas, assim. A gente vai fazer umas 3 ou 4. E a gente inspira e solta. E sente o que a gente está sentindo, assim, né? Então a gente inspira e solta. Inspira e solta. Inspira e solta. Agora, nesse estado de paz, vocês imaginem um som como o do raio há pouco, como uma buzina. É melhor a gente ficar reclamando da pessoa que buzinou ou seguir em paz e tranquilidade? Quando a gente experimenta essa paz e essa tranquilidade, a gente entende que a gente não precisa perder isso em meio ao mundo, a gente não quer sair mais disso. E não é uma coisa de inércia, não é uma coisa de indiferença. Porque a gente vai estar encontrando os seres, escutando os seres e olhando as coisas, né? Agora, é uma diminuição de responsividade. Isso sim, respostas rápidas, onde vão nos trazer mais confusão, né? Então, assim, se a gente pegar a palavra sensibilidade, a gente também deveria de olhar de forma profunda essa palavra. Porque a gente teria que ver o que é o sensível e o que é o insensível. Aliás, uma pessoa sensível e em paz, ela pode estar muito mais em contato com os seres, de forma viva, realmente escutando o outro. E uma pessoa responsiva, ou seja, sensível no sentido de que já responde logo, gerar um monte de confusão. A gente vê no trânsito as pessoas buzinando e eu já vi mais de uma vez as pessoas parando no trânsito, descendo e saindo no... Aí nesse ponto talvez seja maravilhoso a pessoa ser insensível dentro de umas, ela vai escutar o som, mas não é insensível, porque assim, ela vai escutar o som, ela vai ter compaixão de ajudar o outro. Posso ajudar ou posso não ajudar? A gente vai ter que até cuidar isso, porque eu me lembro uma vez que a pessoa buzinou atrás, eu tinha essa prática como uma prática pessoal, assim, né? A pessoa buzinou, eu pensei, vou sair da frente para deixar ela passar. Quando eu mudei um pouquinho a direção, eu quase bati no carro do lado. Eu me dei conta que até isso a gente vai ter que não ser responsivo a esse ponto, né?
Porque para ajudar o que buzinou atrás, tu é capaz de bater no outro do lado e gerar uma outra confusão com outro que nem tinha nada a ver também. Então até isso a gente tem que ter cuidado. Né? Mas assim, a pessoa buzinou atrás, a gente entendeu. Se a gente consegue ajudar e deixar ela passar e deixar ela ir, também. Mas se a gente não consegue, também a gente não conseguiu. Mas não tem sensibilidade. Não é que eu não vou escutar. Eu vou rezar por ela, vou fazer um monte de coisa. Né? Lá no fundo. Não sei se eu respondi. Mais ou menos, né? É porque a paz, mas é isso, assim, a paz e a tranquilidade vai ser a alegria que vai te fazer encontrar os outros. Né? Porque a pessoa vai estar em contato com os outros. Vamos supor, a meditação é um meio hábil de a gente encontrar isso e levar para o mundo. E encontrar as pessoas nesse mundo. Os retiros são uma forma de a gente intensificar essas práticas e também, quando a gente sai do retiro, vai encontrar as pessoas, mesmo retiro longos. Claro que ainda tem um grupo que, vamos supor assim, tem mestres que vão passar a vida inteira dentro de cavernas. Tá bem. Alguns criticam, né? Isso é insensibilidade. Não, ele está praticando lá dentro e está servindo de exemplo para as pessoas aqui fora. Também não tem insensibilidade. A qualquer momento também eles podem sair e fazer qualquer outra coisa, né? Porque isso também não é o que a gente está fazendo, e sim também como que a gente está fazendo, né? Então, assim, a gente pode estar em ação no mundo com um eu, incomodando os outros, passando mal, mas ação no mundo. Né? Pode ser um analfabeto emocional, assim, né? Mas está na ação no mundo. E aí a pessoa pode ser uma pessoa quieta, silenciosa, que cruza também pelo mundo, mas não faz tanto barulho, né? Então, assim, essa alegria de se manter em paz e de encontrar os seres em paz faz toda a diferença. Sem dúvida. Se a gente está agitado, encontra o outro numa agitação, perpetua a agitação. Está em paz e tranquilo, a gente encontra o outro e nem cansa. É muito curioso, porque às vezes a pessoa pensa assim, né? Pá, escutou aquela pessoa, quanto tempo? Se está em paz e tranquilo, tu só está escutando. Está escutando e atento. Daqui a pouco ela abre uma brecha que tu vai poder ajudar. Mas se tu está numa conversa querendo escutar coisas boas e querendo... Não pode ser psicólogo para começar, né? Não pode ser também... Não pode escolher umas profissões assim, né? Tipo um médico, né? A pessoa escolhe ser médico, mas só gosta de encontrar as pessoas saudáveis. Aí escolhe outra profissão. Vai ser um atrás do outro, assim, né? Eu me lembro quando eu tinha uma secretária que se incomodava muito com os pacientes, né? Os pacientes chegavam para marcar um exame e se usassem está atrasada, não sei o que, qualquer coisa, ela respondia, não, doutor, eu não levo nada para casa, não. Não, eu estou aqui trabalhando. Fulana, você entende que a pessoa está com câncer, por exemplo? Eu trabalhava com câncer, né? Uma das coisas assim, né? Era câncer, ou infarto do miocárdio, ou aneurisma. Umas doenças assim, não são muito... Entende que ela está doente assim, achando que vai morrer? Como é que ela pode? Como é que tu quer que ela chegue sorrindo no guichê e pergunte, eu gostaria de marcar um exame, e tu diz, só para daqui a 20 dias, e tu quer que ela sorria e diga, ai, que bom, muito obrigado? Tá, essa questão das expectativas todas, né? Agora, se ela está em paz e entende, ela usa outras palavras que tem muito mais chance de ela pacificar o outro e não gerar um conflito, né? Há muito mais chance. Se ela está alegre, se ela não perde o humor, se ela pede desculpa antes, né? Ela pode até brincar. Eu sei que você vai ficar brava comigo, porque eu só tenho consulta daqui a 20 dias. O que eu posso fazer? Mas se tu já dá uma solada na pessoa, já agride ela e já... Aquilo é certo que vai ter que chamar o doutor para ir lá e pacificar aquilo tudo. Né?
A minha sala era dentro da secretaria quase. Ele era ótimo, né? Eu já levantava antes, assim, né? Eu já levantava, chegava lá, já... Era melhor pegar uma coisinha pequena para resolver, né? Do que tu deixar aquilo crescer muito, né? Era muito engraçado. Às vezes. Às vezes não era. Isso foi meio que junto, assim, né? Quando eu terminei a minha residência de medicina, eu encontrei o Lama no mesmo ano. Então aquilo andou junto, assim, né? Esse período todo que eu estava trabalhando, esses 20 anos que eu fiquei trabalhando, 18, foi o mesmo período, assim. Estudei bem mais budismo do que medicina, né? Mas tá bem. Até por isso que eu não voltei agora para medicina, né? Seria maravilhoso, né? Médicos. Eu acho que todas as profissões, assim, se a pessoa encontra essa paz, ela pode fazer coisas maravilhosas em qualquer profissão, né? Qualquer lugar, assim. Acho que a medicina é um bom lugar também, psicologia, vai tratar com a saúde das pessoas de forma direta, né? Mas aí até isso, assim, às vezes eu ficava assim, porque a minha medicina era tipo um raio-x, né? Então eu ficava recitando mais para os raios-x do que para os próprios pacientes, né? Então me deixou um pouco assim. Mas foi bom, tinha tempo para meditar, para fazer retiro, eu não trabalhava sábado nem domingo. Eu tive algumas vantagens, assim. Levantaram uma mão lá atrás. Oi. Já está lá? Tem um lá atrás? Sim. Então tá. Estava refletindo aqui sobre o que eu tenho escutado e tenho que primeiro dizer que eu concordo com tudo e busco muito isso, de tentar assistir, estar sempre consciente, não inconsciente e não levar para o pessoal. Obrigado por esse comentário. Assim, nós tínhamos combinado, para dizer a verdade, né? Para você ver, né? Então, isso não tenho dúvida. E acho que é isso que a gente sempre está buscando, né? Eu já li muito, eu gosto muito da yoga, do aqui e agora, que é você estar sempre consciente. E quando você está consciente, você está dominando o teu pensamento, a tua ação e enfim. Isso, resumindo, eu estou falando pessoal, uma pessoa. Então você consegue não se afligir quando você fala, poxa, eu tenho que entender direito, enfim. E quando começa a ter 2, 3 pessoas, daí eu gostaria de fazer uma pergunta direta agora. Você acredita na incompatibilidade? Porque da maneira que a gente está escutando, se a gente levar sempre de uma forma que consciente, tudo não é só você que tem razão, você tem que assistir, entender a maneira de falar e tal, uma hora vai dar certo, mas você acredita na incompatibilidade? Então vamos por irmãos, sócios, marido, mulher, esse tipo de coisa? Eu acho que era até às 9h30, né? Acho que a gente vai deixar para responder amanhã, na palestra de amanhã. Assim, ó. Eu vou responder, se eu não responder, tu pergunta de novo, tá? Que eu vou responder de um outro jeito. Eu vou responder assim, as pessoas, elas são diferentes. E elas vão ter opiniões diferentes. Aí a gente teria que perguntar assim, o que é a compatibilidade e incompatibilidade? Porque assim, se é que os seres fiquem em paz, em harmonia, nem sempre às vezes vai acontecer. Talvez o único que a gente possa garantir é a gente estar em paz. Isso talvez a gente consiga. Se a gente pode tentar conseguir alguma coisa, é isso, né? Agora, a nossa opinião nem sempre vai agradar os outros também. Isso é óbvio.
né? Tipo assim, aqui, eu estou falando algumas coisas. Vocês são aí várias. Cada uma com um super processo de transformação, vindo uns da yoga, outros do cristianismo, outros do espiritismo, outros da psicologia, outros... Então, assim, cada um com uma forma de olhar o mundo. Então, assim, o que eu posso é estar em paz, entendendo que nem todo mundo vai concordar comigo. Eu nem vou tentar forçar a barra para fazer com que todo mundo entenda ou concorde comigo. Eu estou dando uma opinião, assim, né? E como me convidaram para cá, eu fiquei com o microfone. Mas, assim, se a gente tivesse numa roda, né? Aí cada um falaria um pouco e também. Eu não precisaria concordar com tudo. Eu também não precisaria forçar que o outro concordasse com tudo. Mas eu vou entender aquilo. Tem uma perfeição nisso, em as pessoas terem opiniões diferentes e aquilo não funcionar muito bem, do tipo um jogo de futebol, né? Flamengo e Fluminense, assim. Nós estamos Curitiba e Paraná. Hã? Atlético e Curitiba. Então, assim... agora, tem uma perfeição num torcedor vestir uma camisa e tem uma perfeição no outro vestir uma outra camisa, e pode ser que eles não se conversem muito, pode ser que eles só gritem um com o outro. Mas eu também não estou... Seria maravilhoso que eles estivessem em paz e harmonia torcendo juntos para coisas diferentes. Até isso pode, né? Botar um torcedor de cada time, assim, um do lado do outro, eles estarem torcendo pelo mesmo jogo, sem precisarem estarem se batendo. Mas a gente sabe que, assim, às vezes eles vão conseguir fazer isso, às vezes eles não vão conseguir fazer isso. E não quer dizer que quando eles se batam que eu concorde. Eu até posso ter uma opinião de isso não é muito interessante, não. Mas apesar de eu dizer que não é muito interessante, eu entendo que aquilo pode acontecer. Então a gente vai poder dar nossas opiniões e a gente vai poder escutar o outro, mas talvez a gente não consiga sempre, ainda mais em certos lugares, assim, né? Tipo trabalho e família, a gente talvez não consiga num primeiro momento. É muito bonito de ver isso, sim. Porque as pessoas, às vezes, ali estão dentro de jogos já, e dentro de gostos e não gostos, e com questões muito fechadas, né? Acreditando muito naquilo. E elas já conviveram muito tempo e tem marcas sutis, né? Que elas não gostaram de um monte de coisa, e aquilo elas armazenam lá no consciente ou no inconsciente. E aí, daqui a um pouco, é isso. Tá tudo certo também. Então, não quer dizer que o fato de a gente estar em paz e tranquilo e estar dando opiniões, que aquilo vai estar tudo pacificado, assim. Não é? Não sei se eu respondi. Oi. Para combater de incompatibilidade, mas tem muita questão da aceitação, né? Isso, sem dúvida. Porque senão a gente também não consegue ajudar o outro. Isso vai ser importante. A gente pode não concordar, mas se a gente acolhe o outro do jeito que ele se movimentou, tem muito mais chance de a gente poder ajudar de fato, do que a gente ser responsivo e agredir o outro por uma coisa que a gente não concorda. Ou seja, se a pessoa diz uma coisa, não, eu acho que... E a gente concorda. A gente escuta, né, e entende aquilo. Tá bem. Mas a gente não concorda, mas a gente entende o que aconteceu. Eu sigo em paz. Mesmo não concordando. Mas eu sigo em paz. Tenho muito mais chance de ajudar do que se a minha energia oscila e eu agrido ele. Eu agredindo, a chance é muito menor.
É tipo a brincadeira aquela, né? Uma secretária agredia o paciente, aí tinha que vir alguém mais tranquilo para acalmar aquilo tudo. E nem sempre aquilo se resolvia de uma forma, né? Às vezes tu concordava com tudo, com o outro, e enfim, vai fazer o quê? Tá certo. Às vezes não tem como fazer com que a pessoa saia em paz e tranquila, mas se tu tá em paz e tranquilo, tem mais chance de ela falar e daqui a um pouco ela te entender também. Eu pensei que a gente podia terminar quando parasse a chuva, né? Eu acho que já tá quase. Na verdade, eu estava rezando aqui para a chuva parar, para ninguém se molhar. Então, funcionou. Hoje funcionou. Vamos fazer um minutinho de silêncio? Vamos dedicar para todos os nossos familiares, pessoal do nosso trabalho, amigos, para os seres do planeta. Dedicar alguma virtude que a gente possa ter encontrado nesse encontro. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Santidade da Dalai Lama, juntamente com todos os mestres e todas as tradições que vinculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente, e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem locho sun rin loche zan lin sa sun cha pai pel drogyu cho sun não há migrado sun gele show.